Muito boa noite, você ligado em mais um Central da Resenha. Hoje eu sou o seu âncora, Cauã Lucas, e seguimos com a edição do programa do dia 15 de maio com questões especiais. Abrimos falando, antes disso, da nossa novidade, dos nossos recadinhos de sempre. Siga a gente nas redes sociais, acompanhe nossos programas no YouTube e também no Spotify, dando o Triplo C sempre, curte, comenta e compartilha, fale diretamente conosco, quais suas opiniões, o que podemos fazer, o que você gosta mais de ouvir aqui no Central. E, enfim, sem mais delongas, abrindo o nosso programa de edição especial com a equipe do Central, formada por Carol Martins, Júlia e Getúlio Nuremberg, diretamente do Intercom, em que o Central da Resenha, isso mesmo, concorre a um prêmio. Então, bora lá. Muito boa noite, equipe especial. Dá pra ouvir, gente. Diga mais, como está aí no Intercom, pessoal? Estamos ao vivo para todo o Brasil e como está sendo representar o programa, como está sendo o Intercom, participar dessa transmissão especial, algo inovador aqui no Central. Boa noite. Boa noite, Central. Olá, pessoal. Nós estamos falando ao vivo, direto aqui da PUC Campinas, onde acontece o Intercom Sudeste. Hoje à tarde, vou começar a apresentar vários trabalhos inscritos para a etapa regional do Intercom, que é o Congresso Brasileiro das Ciências da Comunicação. A PUC Minas está apresentando nada mais nada menos do que 21 trabalhos na ExpoCom. E entre eles, 5 da PUC Minas São Gabriel. Entre o Central da Resenha, projeto de assessoria de imprensa na comunidade de Pinhões, né? O vídeo-reportagem, o vídeo-documentário do Edilson Nicolau, baseado em ideias para o Diário Fim do Mundo, obra do fugibilista Ailton Krenak. Tem também o Jornal Marco, evidentemente, né, que está no seu 53º ano de muita tradição. Então, são as apresentações que estão sendo realizadas aqui na PUC Minas São Gabriel. O pessoal da Central, o pessoal da PUC Minas está em peso aqui, ó. Olha o pessoal aí. Olha a galera aí, ó. Muito boa noite, equipe do Central, equipe do Marco. João Augusto Souto, Isabela Gouveia, Isabela Gouveia para a Rádio Alvorada e também para o Central da Resenha. Mais nova integrante do Central da Resenha. Anunciado ao vivo, hein? A Mariana Central e a Charlie Rodrigues. Aqui, participando desse primeiro dia, e as programações são oficinas e à tarde tem a apresentação de interesse, os grupos de trabalho. A nossa aluna Janaína de Augusto vai apresentar no seu Martins desses grupos de trabalho. Tem com a Vila Fernandes e também com a Carol Martins. Gente, foi uma experiência incrível, eu ainda estou sem palavras, assim, o coração sai então a boca, apresentar pela primeira vez no Intercom, foi incrível poder ter essa oportunidade de fazer o que é o final da resenha para o Intercom, e a gente, assim, tem expectativas, né, e sábado a gente traz novidades, caso a gente não volte com o prêmio para casa. Pois é, Carol também, Carol veio com o pai acompanhou a Carol aqui, né? É como aquela propaganda de um massageol, né? Não basta ser pai, tem que participar. Carol, sua experiência de participar do primeiro Intercom? Para mim foi uma realização incrível, porque principalmente tive a experiência de participar aqui de 2 projetos, do Jornal Marco e também do Central da Resenha, que são projetos maravilhosos que eu tenho certeza que vem por aí uma notícia boa, se Deus abençoar, filho. A programação hoje foi incrível, começou então com o professor doutor Juliano Maurício de Carvalho, ele falou bastante para a gente sobre a relação da inteligência artificial, foi uma programação maravilhosa, muito enriquecedora.
E amanhã tem vários outros projetos também. Com certeza nós vamos ficar de olho e vamos trazer para vocês mais notícias no próximo programa. Quem está acompanhando o jornalismo do PUC no Instagram já deve ter visto a pergunta que a Carol fez mais cedo na palestra para o doutor Juliano Maurício, da Unesp em Bauru, sobre o impacto da inteligência artificial no jornalismo. Acompanhe lá, eu sou olhado lá no Instagram do Jornalismo PUC, que está com a cobertura do dia, né, de todas as nossas manifestações que aconteceu hoje aqui no Interpol, na PUC Campinas. Bom, gente, vamos encerrar por aqui, porque o pessoal já está cansado, tem gente que virou a noite de ônibus, né? Tem gente que ainda não almoçou direito, tem gente que agora vai no papel ou vai para a pousada para tomar um banho e depois curtir a noite aqui de Campinas, porque amanhã tem mais e no sábado é a premiação. Sábado de manhã tem uma palestra de encerramento e logo depois a premiação da Expocom com o anúncio, né, de todos os finalistas de cada categoria. São muitas categorias. A Campinas está concorrendo com 21 trabalhos nessas categorias, em jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, cinema e audiovisual. Então, o resultado deve sair no sábado por volta de 2 horas da tarde. E nós estaremos também fazendo a cobertura e levando até vocês o resultado. Esperamos que a gente volte para BH com alguns troféus na mala, né? Na bagagem. Tchau, pessoal. Um abraço e a gente está muito feliz. Espero encontrar vocês aí na semana que vem, aí no estúdio da Campinas em BH. Abraço. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por participação, representando o Central da Resenha no Intercom Sudeste, trazendo mais informações e, se Deus quiser, o troféu também para nós. São as principais notícias, são as principais informações que trazemos e seguimos com nossos setoristas falando primeiramente sobre as notícias de cidades com Isabela Gomes. Muito boa noite, Isabela. Um carro caiu dentro de um córrego na manhã desta quinta-feira no bairro Água Branca, em Contagem, aqui na Grande BH. O acidente aconteceu por volta das 9h55 da manhã, quando o corpo de bombeiros foi acionado. Belo Horizonte registrou sensação térmica negativa nesta. Um carro caiu dentro de um córrego na manhã desta quinta-feira no bairro Água Branca, em Contagem, aqui na Grande BH. O acidente aconteceu por volta das 9h55 da manhã, quando o corpo de bombeiros foi acionado. No veículo estavam 2 idosos que foram socorridos conscientes. Eles apresentavam ferimentos e foram levados para o Hospital Municipal de Contagem. De acordo com os militares, o carro saiu da pista e caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Muito obrigado, Isabela. É um acidente tanto quanto triste, um acidente tanto quanto preocupante e que torcemos pela recuperação de todos e que nenhum problema a mais aconteça e que sempre a notícia, atenção redobrada, principalmente em trânsito, principalmente em áreas de rio, áreas em que acidentes são algo recorrente, principalmente igual em Minas Gerais, que temos uma das rodovias mais perigosas do país, que é a 381. Enfim, mais notícias, Isabela? Belo Horizonte registrou sensação térmica negativa nesta quinta-feira, surpreendendo os moradores logo nas primeiras horas do dia. No bairro Cercadinho, na região oeste da capital, os termômetros marcaram 4,4 graus Celsius, às 6 da manhã. Com o vento forte, a sensação térmica chegou a -1 em algumas áreas da cidade, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão é de que as temperaturas sigam baixas ao longo dos próximos dias, especialmente durante a madrugada e no início da manhã. Então todo mundo pode ir preparando os casacos, porque o frio já começou por aqui. Repórter Isabela Gomes, de volta para a Central da Resenha. Muito obrigado, Isabela. E com essas notícias partimos para nós terminamos o Caderno de Cidade e é uma notícia um tanto quanto animadora para quem gosta de frio que nem eu. Não sei vocês como é o gosto, se gostam ou não. Aqui comigo hoje no estúdio, Adria Oliveira e também Lucas Silva,
Quais são as opiniões de vocês? Obrigado pela comparação. Cauã, Só não É um tem grande futebol. fã, é um grande Só não fã do tem Lucas, futebol. enfim. sou muito fã do Lucas Silva, mas obrigado pela comparação, Lucas Rodrigues. Boa noite pra você, Cauã. Boa noite, Adria. Boa noite. Realmente, um friozinho aí, principalmente à noite aí, pra você dormir, é muito tranquilo. Você se enche de coberta e dorme tranquilo, né? Não, é do time do calor ou do time do frio? Frio. Depende, se tiver dinheiro, calor. Se não tiver, Mas é frio. aquela notícia. Calor é bom aonde? Na praia. Na Na praia, praia. A música do Diogo Nogueira vira realidade. Pé na areia, água de coco. Caipirinha. Depende. Agora no Já é frio, demais. é bom estar em casa. Exato. Também algumas viagens para locais frios, Monte Verde, Campos do Jordão, Gramado, mas aí haja dinheiro pra Haja isso. dinheiro, a gente E é haja- estudante, não E consegue haja por enquanto. coragem, porque eu soube que Gramados houve assim, ó. Frio, Frio. frio e caro. É, Enfim, com essas notícias, saímos do caderno de cidades e partimos para o caderno de política, com Marielle Ferreira. Trazendo atualizações do caso da deputada federal Carla Zambelli. Boa noite. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, foi condenada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Zambelli teve um papel central na invasão dos sistemas eletrônicos do CNJ, sendo considerada a autora intelectual do ataque. Ela teria recrutado o hacker Walter Neto, prometendo-lhe benefícios em troca da invasão e adulteração de dados no sistema do CNJ. Entre os documentos falsos inseridos estavam um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Delgatti Neto também foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Ambos foram condenados a pagar uma indenização estimada em 2 milhões. Antes da execução da pena, Zambelli ainda pode apresentar recursos que não alteram a condenação, mas pode adiar o trânsito do processo. E a eventual prisão da deputada precisa ser autorizada pelas câmaras dos deputados. Muito obrigado, Marielle. É um caso um tanto quanto muito sério. A gente não diminui questões políticas, principalmente porque estamos tratando de uma representante do povo de São Paulo, no caso na Câmara Federal, e que são assuntos que vêm pautando. Carla Zambelli, por exemplo, está sempre em questão de grande mídia, quando perseguiu um opositor com a arma na mão, tudo. E, enfim, essas questões nós traremos o desenrolar dela nessa novela, nos próximos capítulos e nos próximos centrais também. Algum posicionamento, meninos? Algo a falar sobre? um bendito crime, né, podemos dizer assim, né, mas a gente sabe que no Brasil é muito difícil um crime muito grave ser bem mais punido do que isso. Ela pegou 10 anos. Tem gente que trabalha no ramo da política, trabalhando como funcionário público, fez muito mais e não pegou uma pena tão grande, maior do que 10 anos, né? Enfim, é isso. Enfim, Lucas na pegada, meu advogado não permite. Melhor não comentar, mas é lamentável. Em silêncio me deito, sem processos me levanto, mas enfim, é um caso realmente delicado. A gente não vai ficar fazendo piada com isso, a gente faz muita piada com questão de esporte, cultura, mas tirando essas brincadeiras, traremos sim o desenrolar dessa história e de outros também, como envolvem outros deputados, como os irmãos Brazão, que estão relacionados à morte de Marielle Franco, até com Glauber Braga, envolvido em violência dentro da Câmara dos Deputados. Enfim, pulando agora para o caderno de cultura com Matheus França, que traz mais informações, não só sobre o Interconsudeste, mas também sobre Chris Brown. Boa noite, Matheus! Começou hoje o Interconsudeste na PUC Campinas, que reuniu estudantes, professores e profissionais da comunicação para discutir as tendências e novidades da área. E a PUC Minas chegou forte na disputa, hein? Em destaque, é claro, eu queria deixar o nosso Central da Resenha, esse projeto incrível que nasceu aqui mesmo, no Laboratório de Áudio
da PUC São Gabriel sobre a produção de Miguel Augustus Guimarães Bento, que está concorrendo na categoria de produção laboratorial em videojornalismo e telejornalismo. Um reconhecimento muito mais que merecido para essa iniciativa, né, gente? Que mistura notícia, opinião e muita resenha. Mas a nossa participação não para por aí. Na categoria de documentário jornalístico e grande reportagem em vídeo e televisão, a PUC Minas concorre com a reportagem Múltiplas Leituras, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que foi assinada pelo Edilson Nicolau de Paula. E na modalidade Jornal Laboratório, trouxemos o 53º ano do jornal Marco, coordenado por João Augusto Souto, que também representa a universidade. As apresentações do trabalho aconteceram hoje, das 2 às 6 da tarde, e os vencedores serão divulgados no sábado, por volta de meio-dia. O cantor e produtor americano Chris Brown foi preso na madrugada desta quinta-feira no Hotel Delaury, 5 estrelas em Manchester, no Reino Unido. Segundo informações dos jornais The Sun e Daily Mail, a prisão aconteceu por volta das 2 da manhã, após agentes da Polícia Metropolitana de Londres cumprirem um mandado relacionado a um ataque ocorrido em fevereiro de 2023. Chris Brown, de 36 anos, é suspeito de agredir o produtor musical Abby Dial com uma garrafa durante uma festa na Boate Tape, no badalado bairro de Mayfair, em Londres. De acordo com a vítima, além das garrafadas, o artista também teria desferido socos e chutes quando ele já estava caído no chão. Ele foi levado para o hospital e precisou deixar a unidade de saúde usando muletas. O caso veio à tona enquanto o cantor realiza sua turnê mundial, com outros 10 shows previstos para o próximo mês no Reino Unido. Ainda não há informações se as apresentações serão mantidas após a prisão. Chris Brown e sua equipe não se pronunciaram oficialmente sobre o caso até o momento, e a vítima entrou com uma ação civil contra o artista, pedindo uma indenização de 16 milhões de dólares, o que é equivalente a cerca de 89 milhões de reais. Repórter Matheus França. Muito obrigado, Matheus. Assim como nas notícias de cidade, também torcemos pela recuperação. Enfim, o Caderno de Cultura sendo aquele caderno um misto dos dois lados, entre o céu e o inferno, com notícias bombásticas, mas também com muito problema e fofoca. Enfim, pulando agora para o Caderno de Esportes, que também, como a gente sempre fala, o meu, o seu, um dos nossos motivos de alegria e tristeza, principalmente para a galera que está presencial hoje com a gente, fora do link ao vivo, e também de alguns dos nossos setoristas com entradas. Adri e Lucas, mais uma vez, boa noite. E boa seguimos, noite. Que é verdade, né, meu irmão? Né, meninos? É verdade. É um motivo de alegria e de tristeza o tal do esporte, não só o futebol. Sim. Mas, enfim, trazendo as principais notícias do mundo esportivo, começando falando de Copa Libertadores da América, que ainda estamos tendo a 5ª rodada das 6 da fase de grupo, em que, por nos jogos de ontem, especificamente, temos que o Vélez Sarsfield da Argentina ganhou do Brasil, o Brasil duvidoso, que é o famoso Clube San Antônio Bulu Bulu por 3-0. O Atlético Nacional bateu o Bahia por 1-0 na Colômbia, coisa que a gente sabia que já ia acontecer, que eu e Adra fizemos o bolão ontem. Isso surpreende um de vocês dois? Não surpreende. Enfim, o Peñarol e o Olímpia tiveram um jogo bem acirrado em que o Peñarol conquistou a vitória por 3-2. O Botafogo e o Estudiantes também tiveram um jogo bem acirrado falei que o Botafogo terminou. ia ganhar. Eu apostei em Estudiantes, a Adri levou essa, e um 3-2 para o Botafogo dentro do Newton Santos. Então, parabéns, Adri, foi tempo de Botafogo. Botafogo, por mais que abriu pra cá, deixou os caras se aproximar. Por O time- 3-2? Eles abriram 2-0. O time do meio de campo do Botafogo estava completamente perdido, literalmente. A zaga desesperada. Eles estavam dando muito espaço para o time adversário atacar e foi o que deu. No finalzinho ali, conseguiram pelo menos Acharam manter. o gol do desempate, mas enfim. Dentre os jogos que também aconteceram ontem, São Paulo e Libertad empataram em 1-1 com expulsão para o São Paulo ainda. E uma senhora goleada. Racing da Argentina contra o Colo-Colo do Chile
lá no El Cilindro, em Buenos Aires, o Racing bateu por 4-0. Foi um senhor placar. O Racing é um time que não é muito comentado, né? Como Boca Juniors, River Plate, Independente. Mas é um time que tá sendo muito casca grossa e, na minha opinião, é o time mais forte, o time argentino mais forte atualmente. Então, aquelas pessoas que pensam, o Racing é time de Sul-Americana, conseguiu ganhar de um Cruzeiro fraco, cuidado, porque o time tem muito potencial. Exato, e é algo que, sendo sincero, o Racing ele é um dos times dos grandes 5 da Argentina, e que além de bater o Cruzeiro na Sul-Americana, bateu o Botafogo na Recopa e foi campeão recentemente de um campeonato da Argentina. Salvo engano, não me lembro se é a Copa da Argentina ou a Liga Argentina de Futebol. Enfim, o Universitário bateu o Barcelona do Equador, mais uma que eu errei. O Adler também me acompanhou nessa, que apostou no Barcelona de Guayaquil. O Universitário ganhou por 1-0. Falando dos jogos de hoje, Palmeiras e Bolívar se enfrentam no Allianz Parque às 7 horas da noite, assim como também o Nacional do Uruguai, que recebe o Internacional de Porto Alegre no mesmo horário. Também às 7 horas, o Talleres recebe o Alianza Lima. E às 9h30, Flamengo e LDU. A LDU que já está, entre aspas, familiarizado. Não, no Rio de Janeiro. LDU já levemente familiarizada com o Rio de Janeiro, até porque o rival continental da LDU é dessa cidade, joga no mesmo estádio, que é o Fluminense. Então, vamos ser sinceros, voltando aqui porque eu cometi um errinho. Bolão da noite, Palmeiras e Bolívar, quem vocês acham que leva? Palmeiras. Palmeiras vai jogar em casa ou... No Allianz. Palmeiras. A chance 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras? Adria? 2-0 Palmeiras. Eu vou em 2-0 também. Eu pensei no 2-0, mas vamos Quer manter no ser 2-1. Quero ser diferente. Enfim, então. Nacional e Inter. Lá ou aqui no... Lá, no Uruguai. Em Montevidéu. Tô vendo um empate. 1-1. 2-2. 2-2 ou 0-0. Ou vai 0 a ser 0. muito bom ou vai ser muito ruim esse jogo. Enfim, Talleres e Alianza Lima vai ser aquele jogo bem feio. Famoso de você. Se você quer dormir, assista. Não, e o horário não ajuda. O horário é 7 horas da noite. Enfim. Carinha de empate também, 1-1. 1-1 sofrido. Sem muito a comentar, o menos pior vai vencer. Paulo Guerreiro tá no Alianza Lima. Ele e o O Barcos. homem de gols impossível. Vamos 1-1. Não subestimem eles. Flamengo e LDU 9h30 no Maracanã. Vitória Flamengo tem obrigação, Vitória né? rubro-negra. 1-0 ou 2. Se perder, 3-0. é aquela famosa... 2-0. 1-0. 2-0. 2-0. Flamengo e LDU. Flamengo ganha 3-0. 2-0. 2-0. 2-0, 2-0 e 3-0 pra você. Beleza. E fechando os jogos de hoje, o jogo mais tarde que teremos, 9h30. Ainda dá pra acompanhar tranquilo. River Plate e Independente Del Valle, a máquina de moer times gigantes. Jogo bom. Jogo bom no Monumental de Nunes. Então, pra quem ainda tem dúvida, é porque Monumental sempre dá medo. É o maior estádio da América do Sul. Salvo engano, é o único estádio no continente americano que consegue bater de frente em número de público. É o Estádio Aztecas no México. Ambos com a quantidade de público, eu não lembro se o Maracanã se aproxima, mas superior a 80 mil cadeiras. E ainda estádio antigo, com aquele modelo clássico, igual do Morumbi, aberto, em que consegue colocar ainda mais gente se for permitido. Enfim, as informações dos jogos de ontem e hoje da Copa Sul-Americana de Futebol, trazemos que o Grêmio empatou com o Godoy Cruz em 1-1, nos jogos de terça, assim como o Nacional Potosí ganhou 3-0 do Boston River. E falando dos jogos de ontem, Fluminense e União Espanhola se enfrentaram no Rio de Janeiro, com o Fluminense ganhando a vitória por 2-0. O Defensa e Justiça e Universidade Católica empataram em 1-1. Nessa a gente acertou nos dois palpites de jogos de ontem, só não acertamos o placar. Mas enfim, o Sportivo Luqueno empatou com o Clube Atlético Grau por 1-1. Cruzeiro e Palestino, vitória celeste no Mineirão por 2-1. E quem traz mais informações é ele, Lucas. Então, Cauã, mesmo não valendo absolutamente nada,
o Cruzeiro conseguiu vencer o Não Palestino. valendo nada pro Cruzeiro. Exatamente. Porque pro Palestino tá valia valendo muita tudo. coisa. Inclusive, valia tanto pro Palestino que os dirigentes do clube arremessaram objetos à torcida do Cruzeiro depois que o Cruzeiro empatou ou virou, não sei direito. Virou. Além disso, teve uma mulher que eu não consegui identificar o que ela era, se era torcedora ou alguma coisa, que fez gestos racistas para a torcida do Cruzeiro. Se então, eu não me engano, ela mesmo... a própria dirigente. Mais uma vez aconteceu. Se eu não me gestos engano, é a racistas. própria dirigente que estava no jogo. Mesmo não valendo Do Palestino. nada, para você ver como é que tá a coisa. Como o futebol consegue proporcionar momentos ruins também de vez em quando. Agora, voltando para o jogo, o Cruzeiro fez um mistão, colocou Léo Aragão, 3 garotos da base, Cauã Prates, Kaique Kenji e Murilo Hickman, além do contestado Lautaro Dias e o Gabigol, que com certeza estaria nesse time. O placar, como já disse, foi 2-1. O Cruzeiro saiu atrás com o gol de Martínez aos 7 minutos, conseguiu a virada, o empate com o Bolazier aos 70 minutos de jogo, e o Gabriel, no finalzinho, no apagar das luzes do Mineirão, contou com a sua estrela, chutou de fora da área, desviou, matando o goleiro para assim sacramentar a vitória do Cruzeiro, mesmo não valendo absolutamente nada. Mas foi um bom jogo, um teste para o Cruzeiro testar os jovens, testar os jogadores com menos ritmo. Então, esse último jogo restante da Sul-Americana também vai servir para o mesmo propósito. E chegando aqui nos interesses do Cruzeiro, no mercado da bola, Roger Guedes, ex-Atlético, o Cruzeiro demonstra interesse pela contratação de jogador. Ele possui contrato até 2027 e recebe uma baita grana. Ele está jogando muito, mas recebe muito também. Então vamos ver os próximos passos. Talvez o Cruzeiro não insista, dependendo dos valores. Voltando para o futebol, o clássico. Já vai chegar o clássico, gente. Esse domingo, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão, com grandes expectativas de quebra de recorde de público novamente. Já temos 50 mil garantidos e promete pegar fogo esse jogo. Só tem uma questão nesse clássico, é porque todas as vezes que o clássico é com mando cruzeirense, com recorde de público, sempre dá ou ruim. o Cruzeiro perde ou dá um empate. Com Pois a chance de o Cruzeiro quase ter perdido. Foi a final do Mineiro ano passado com 3-1. Foi o primeiro jogo do Brasileiro, só que esse já foi mando do Atlético com 3-0. Os outros foram o jogo de estreia, o clássico de estreia do Cássio, que o Matheus Pereira quase fez um gol contra no recuo de bola. E o último foi nesse jogo, que foi a expulsão do Gabigol, que também deu recorde de público e o Cruzeiro perdeu. Sim, e em entrevista o Gabigol disse que tem que entrar focado, com uma mentalidade diferente, porque é um clássico. Lembrando que o último clássico ele participou, ele deu uma cotovelada no Lianco, mas é um jogo marcado por muitos erros da arbitragem em relação ao Cruzeiro, que saiu prejudicado. A gente comentou isso no Central da Resenha. Só que ele disse que tem que manter uma postura, uma mentalidade forte para enfrentar o Atlético, né? Um clássico é sempre um clássico. E, continuando no Gabigol, além do gol da vitória, ele deu uma entrevista dando uma resposta para nossa queridíssima Itatiaia, que as perguntas da Itatiaia, além de outros temas, são muito questionáveis por parte quando é com o Cruzeiro. Por exemplo, o anúncio do Dudu foi feito poucos minutos depois da entrevista dele com a Itatiaia. Então já algo muito ruim. O Gabigol respondeu falando que a pergunta do repórter era meio esquisita, que as perguntas da Itatiaia eram meio milaborantes. Isso... Vamos ser sinceros, a Itatiaia, ela na questão entre Atlético e Cruzeiro, ela é bem parcial. E ruim, muito ruim. Isso é bem sincero. Eu, como atleticano dono, né? ainda, eu falo isso. Porque quem que é o dono da Itatiaia? Rubens Menin. Mas a questão é que, não só, mas a questão é que eu, como atleticano, eu falo isso. Em muitos momentos de noticiabilidade de questões do Cruzeiro, ela deixa a desejar e trata notícias tão banais do Atlético como se fosse o fim do mundo, de você falar, meu Deus do céu, é isso que acontece. Isso é uma questão de posicionamento interno. Porque os supermercados BH
patrocina o Atlético com todo gosto, entre outros times do Campeonato Mineiro. E não tem essa de ficar, não vai patrocinar o Atlético por conta disso, porque é rival. Sempre manteve uma postura ética e falta essa parte da Itatiaia, ainda mais que é um jornalismo, tem que ser algo democrático, imparcial. Então deixa a desejar e nesse ponto eu concordo com o Gabigol. Trazendo mais notícias, o Leonardo Jardim disse que para trazer jogadores no novo mercado, quando for abrir no meio do ano, tem que ser jogadores que realmente queiram participar do projeto, que tenham bastante intensidade. Alguns meses atrás a gente estava com uma pendência, um pensamento, temos que gastar, temos que trazer reforços porque o time é ruim. Agora o Leonardo Jardim chegou, colocou as coisas na casinha e se ele trazer algum jogador para o Cruzeiro, tem que valer muito a pena, tem que ser um jogador bastante dedicado. Continuando na Sul-Americana, o Cruzeiro, já que foi a primeira vitória dele, faturou R$653 mil. Ou seja, pode ser um campeonato que o Cruzeiro não queira, até porque já está desclassificado, mas ainda assim é algo muito rentável e o Cruzeiro recebeu a primeira premiação, podemos dizer assim, pela Sul-Americana. Agora, saindo um pouco do Cruzeiro, o meu amigo Adri vai ajudar a comentar, temos um novo campeão espanhol. O Barcelona acaba de vencer o seu arquirrival, o clássico, né, contra o Espanhol, por 2-0, com o garoto Lamine Yamal fazendo um golaço e no final o Fermín Lopes sacramentando o resultado, fazendo 2-0. Barcelona conseguiu seu 28º título espanhol e aproxima do Real Madrid. Agora a gente fica naquela dúvida se o Rafinha, com esses 3 títulos conquistados essa temporada, fora os números, vai conseguir uma bola de ouro, ser o melhor do mundo. Então vamos esperar. E o Adri vai trazer mais notícias, porque teve um torcedor do Espanhol. Não, ainda não sabe. Não se sabe. Torcedor de Barcelona, que pegou o carro, o Peugeot 208, e saiu atropelando. Todo mundo sabe que tem muita rivalidade por conta de ser da mesma cidade. Então, é algo muito forte, é uma imagem muito forte. O carro atravessou a avenida, atropelando muitos torcedores. O Adri vai comentar um pouco sobre. Então, né? Diversos torcedores do Espanhol foram atropelados antes mesmo do jogo começar, nas proximidades do estádio do time do Espanhol. O incidente aconteceu bem pouco antes do clássico, antes mesmo dos portões abrirem. Não é à toa que as ruas estavam tomadas pelos torcedores do Espanhol. As imagens publicadas nas redes sociais mostram um carro em meio à multidão de torcedores do Espanhol. Uma certa hora, o veículo arranca em direção às pessoas, mesmo com a presença policial no local. E pelo vídeo dá pra ver que nem os policiais estavam esperando. Assim, tinha um mutirão de policiais do lado. Eles correram, né? E eles correram para tentar amenizar a situação, correr atrás do carro que estava no veículo e tanto para impedir os torcedores do Espanhol de se machucarem mais. Até o momento não se sabe a causa exata do ocorrido. A imprensa da Espanha descarta qualquer possibilidade de ataque intencional, mas acredita que pode se tratar de um motorista que estava na faixa errada da via. Também especula-se que o motorista tenha perdido o controle da direção. Os torcedores estariam aglomerados no local para esperar o ônibus do Espanhol, que ainda não tinha chegado ao estádio para a disputa do clássico. Enfim, é uma situação bem complicada que aconteceu lá, né? É aquela questão que título marcado, a rivalidade chega num nível doentio já. Pra mim isso já não é rivalidade. Pra mim isso é quem usa o esporte como um escudo pra poder cometer um crime. Enfim, e não é uma rivalidade como Real Madrid e Barcelona, que a gente sabe, por exemplo, que produtos de origem catalã não entram em Madrid e produtos de origem madrilenha não entram em Barcelona. Essa é uma informação que eu não sabia. Sim, existe. A rivalidade é tão grande que, por exemplo, quando o Luís Figo saiu do Barcelona e foi diretamente pro Real Madrid, jogavam cabeça de porco dentro do estádio. Isso eu lembro. Isso eu lembro. Sim, é um negócio bem... Corinthians repetiu isso, mas é antigo. Só que numa versão só de rivalidade, tipo um com o outro. E os caras jogando chamavam de Judas. Mas enfim, Adria, mais informações? Eu tenho certeza que
Todo mundo deve estar feliz com essa notícia. Eu estou, o Lucas está e eu tenho certeza que você, Cauã, também está. A Justiça finalmente tomou decisão e afasta Edinaldo Rodrigues do cargo de presidente da CBF. Dado o recente histórico de polêmicas envolvendo ele, a CBF e decisões questionáveis tanto dentro e fora de campo, eu diria que já estava na hora de algo ser feito. A decisão foi assinada pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Gabriel de Oliveira Zéfiro. Ainda, segundo a decisão, o vice-presidente Fernando Sarney assume o comando da CBF e precisará convocar eleições o mais rápido possível. A gente foi mais uma troca para um pior para um menos pior, que também é pior. Então não tem muito o que falar. E falando aí de CBF, né? A Globo aí já anunciou aí que a Globo vai transmitir todos os jogos do Super Mundial de Clubes da FIFA. Então, todos os jogos vão ser transmitidos exclusivamente para a Globo e também pelo Sport TV. Não sei se teremos alguma exclusividade do Premier, eu creio que não. Mas enfim. Falando de NBA, já está aí definido um pouco quase aí as chaves das semifinais. Lembrando que faltam alguns confrontos a serem decididos, que serão entre Oklahoma City Thunder e o time do Denver Nuggets. O Oklahoma está com 3-2 aí no placar. E o time também do New York Knicks, que tem a chance hoje de ganhar e garantir a vaga para para as grandes finais de conferência. Os Knicks ganhavam aí de 3-2 e se ganhar hoje avança, né? E os seus adversários, possíveis adversários entre esses dois confrontos, será o Pacers, e pelo lado do Oklahoma City Thunder e do Nuggets será o Minnesota Timberwolves. Notícia agora de NBB: o Minas vence de novo em casa e tira o Vasco e avança mais uma semifinal do NBB. Coitado do Vasco, nem no basquete o Vasco é feliz, toma literalmente. Até no... Ou tem dó do torcedor vascaíno. O Vasco eu não tenho. é feliz. Não, de verdade, se você parar pra pensar que a última vez que o Vasco teve uma alegria de verdade, 2011. foi 2011, 2012, Sim. com aquela Copa do Brasil. Depois disso é só taca. Mas a questão do Minas é um motivo de amor e ódio, porque sempre que eles literalmente, todo ano o Minas consegue se manter ali em primeiro e segundo lugar, chega nos playoffs, avança até ali as quartas, semi, até uma final e pipoca. Esse é um problema recorrente do Minas. Vamos ver se esse ano vai ser diferente. Fim. As notícias que temos do mundo do esporte e fechando, que a gente deu essa leve interrupção no caderno sobre Sul-Americana, falando dos jogos de ontem. Depois de Cruzeiro e Palestino, ainda tivemos Cerro Largo e Vitória da Bahia, em que o Vitória conquistou uma vitória fora de casa por um magro placar de 1-0. O último confronto da noite, o América de Cali e o Huracan empataram em 0-0, e seguindo para os jogos de hoje, em que o Independente, o poderoso Independente da Argentina, irá receber o Guarani lá na Argentina às 7 horas da noite. O Racing do Uruguai e o Corinthians também se enfrentam às 7 horas. E às 9h30, Atlético e Caracas se enfrentam na Arena MRV. O Atlético com portões fechados devido a problemas nos jogos do ano passado na Libertadores contra Fluminense e também River Plate. Mas que o Atlético vem forte para esse jogo, ainda mais porque é uma sequência de 3 jogos que o Atlético tem que vir muito embalado. Jogando hoje, que precisa de uma vitória para se classificar de forma direta para a próxima fase da Sul-Americana, já que segundo lugar disputa playoff contra os que saíram da Libertadores, e que está bem acirrada essa disputa com o Cienciano. O Atlético precisa dessa vitória e o Cienciano também entra em campo logo mais. Enfim, o Grupo H está com aquela frente bem embolada e que tudo pode acontecer. O provável time do Atlético para hoje é o Everson no gol, o Renzo Sarabia na lateral direita, ou o Natanael também tendo essa possibilidade, o Rômulo ou o Lianco na zaga, junto com o Júnior Alonso e o Rubens, e com também no banco, pode ser uma opção do técnico Cuca, Caio Paulista, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa fazendo meio de campo com a opção do Fausto Vera, e o ataque com Coelho, Hulk ou o Bernard e Rony também. Enfim, essas questões do jogo são formadas por
por conta de 3 jogos importantes, como eu falei. O Atlético precisando se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Fim de semana, como o Lucas trouxe, é o grande clássico. E na semana que vem, Copa do Brasil, em que o Atlético vai pegar o Maringá, em que o placar está aberto, depois do empate de 2-2. Será que o Atlético entra hoje reserva ou não? Não, o provável time é um time titular mesmo, e um time misto, na verdade. Só que, diante das várias baixas, por conta do DM também, questões de jogo, o Atlético ele vai lutar para aquela questão de que 1-0 é lucro, é muito bom, e enfim, e torcer para um resultado negativo por parte do Cienciano. Com toda certeza, a derrota dos caras. Enfim, os pendurados da noite são o Rubens, o único com cartão amarelo, e quem tá de fora é o Guilherme Arana, o Alan Franco, que se recupera de lesão, o Gabriel Menino, que, só explicando a questão do Franco, ele é uma possibilidade de entrar em campo, não quer dizer que ele vai entrar. O Gabriel Menino, o Cadu e o Caio Maia, todos no DM. Enfim, com essas notícias fechamos o jogo de hoje, Atlético e Caracas, às 9h30 da noite, e seguimos para as 11 horas o jogo entre Once Caldas e o Clube Gualberto Villarroel. Às 11 horas, como falei, e o último da noite, o jogo que mais interessa ao Atlético além do seu próprio. O Cienciano recebe o Deportivo Iquique às 11 horas da noite. E com essas informações terminamos o caderno de esportes de hoje e também terminamos o programa de hoje. Eu fui seu âncora, Cauã Lucas, e também produtor, e com a participação em produção também de Lucas Rodrigues, Adria Oliveira, também de Isabela Gomes, temos Marielle Ferreira e Matheus França, com participações especiais de Getúlio Nuremberg, Júlia Fernandes e Carol Martins, e também produção de Ana Luísa Rodrigues. Enfim, os trabalhos técnicos de Cauã Lucas, Alexandre Morato e Adria Oliveira, e a coordenação de Getúlio Nuremberg, e a última palhinha de Lucas Rodrigues. Só um recado pro pessoal do Intercom, toda a sorte para vocês, que vocês consigam trazer todos os troféus aí possíveis, porque, com modéstia à parte, já é algo que já é certo, que eu confio no potencial de vocês. Eu também. Isso. Um grande abraço para vocês e até mais, até o próximo Central. Até o próximo Central e seguimos como sempre. Fiquem com Deus e cuidado com o que fazem. Até semana que vem.